Olá, meus amigos, Namastê. Nós estamos começando o momento Os Quatro Saberes novamente. Aqui estou com vocês para viver este momento especial, bem especial. Estou aqui com vocês para vivermos este caminho de ajuda, esse caminho de cura, esse caminho de força interior, esse caminho de paz. Um caminho que nos ajuda a viver exatamente quem nós somos. O que significa exatamente isso? Eu queria conversar com vocês hoje, aqui no Momento dos Quatro Saberes, sobre esse movimento profundo de nosso ser que integra as variabilidades, que nos tira daquela consciência, por exemplo, infantil em relação à vida e daquela consciência arrogante, aquela consciência que exige, que quer de qualquer maneira, é uma consciência infantil. Ou aquela consciência interrogadora, por quê? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que ela me deixou? Por que ela me deixou? Por que ela preferiu o outro do que eu? Também é uma consciência infantil. De uma consciência, poderíamos chamá-la de técnica racional, que nos deixa com um poder de julgamento, com uma insensibilidade, com um frio. Você não acusa, você não julga, mas você tem uma visão aristocrática, uma visão burocrática, uma visão academicista sobre a vida e sobre si mesmo. E congela, e cria uma consciência impermeável, capaz de analisar o mundo, a inferioridade das pessoas. Então esses dois ambientes em nós, a consciência infantil e essa consciência acadêmica, racional, elas tendem a nos levar para uma dissociação de nós mesmos. Eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês. Então eu estou convidando todos vocês para nós olharmos como integrar, como irmos para uma consciência que podemos chamar de uma consciência verdadeiramente humana. Gostaria de trabalhar esse conceito com vocês. Pode ser assim? Todos bem-vindos. Todas as nossas aulas do Momento Os Quatro Saberes, que acontece agora, nesse ano, na primeira quarta-feira do mês. E ocasionalmente, quando tiver temas muito palpitantes, com muitas perguntas de vocês, aí fazemos uma extra. Tá? Nós estamos com os Quatro Saberes, o curso de vida, ocorrendo este ano. A turma está muito bonita, muito bacana. Aqui no link você vai encontrar na bio, né, o link de inscrição, de participação. Tá? Tá muito interessante. E hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, nós iremos ter este momento com vocês. E assim vai ocorrer o ano todo. Tudo bem? Especificamente, o Momento dos Quatro Saberes trata um dos quatro saberes, do Yoga, do Ayurveda, da Sistema Familiar dos Valores Humanos. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de estarmos aqui e hoje nós vamos integrar a consciência infantil, a consciência racional técnica para uma consciência humana, humanitária, que nos conecta realmente ao ser que nós somos. E acontece algo transformador em nós e na vida dos outros. Bom, então, toda quarta-feira quando começo essa aula, eu entoo um mantra da tradição antiga védica, que é o Sahana. Um mantra que ativa em nós a memória de Deus em cada um de nós, que acorda o poder, o brilho do Espírito Santo como uma labareda sagrada, uma luz, Tejas, e esse brilho nos dê a capacidade de ver e enxergar a realidade. E que nós tenhamos 3 obstáculos removidos de nós enquanto estudamos. Que nós tenhamos removido o obstáculo da baixa saúde, que nós tenhamos boa saúde para estudarmos, ninguém aguenta estudar com dor de cabeça, que nós tenhamos boa memória, correto? Boa memória, que nós possamos guardar e aproveitar o que nós estudarmos aqui ao longo da vida e que nós possamos ter também uma boa concentração, um poder de estar conectado, mesmo sabendo que uma rede social é viva, você faz outras coisas, que você consiga ter o máximo de concentração
para capturar, para captar, para reter essas informações, esses conhecimentos. Fica bom assim? E que nós possamos ver o bem um no outro. Que nós lembremos que nós não somos mais os mesmos de 10, 20, 30 anos atrás. Há operações de mudanças profundas em nós, biologicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, vou convidar vocês para vivermos este momento. Vamos unir nossas mãos diante do coração. Ao unir as duas mãos, você integra as duas potências de compreensão da vida. Você integra o seu lado racional e o seu lado afetivo, e isso se torna uma potência mais clara. Diante do coração, para que nós estejamos com a nossa presença espiritual, a nossa verdadeira alma aqui presente. Então vamos unir nossas mãos diante do coração. Ouçam o mantra. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. O ser sagrado que eu sou reconhece e reverencia o ser sagrado que você é. Namastê. Então sejam todos bem-vindos no nosso momento Os Quatro Saberes de hoje. Nós estamos desenvolvendo uma potência, um dos maiores instrumentos, uma das maiores ferramentas, uma das maiores armas, se considerarmos a vida como uma grande batalha, que é a nossa divindade interior, a natureza natural divina que habita em nós, que somos. Ela nos dota de uma das mais potentes armas para essa batalha do autoconhecimento, a batalha entre os desejos e a vontade real, a batalha entre a virtude e os interesses egoísticos, a batalha entre apego e aversão, raga e dvesha. Portanto, a batalha entre o dharma e os kleshas, as aflições mentais. Então, uma das armas mais impressionantes que a divindade nos dotou é a humildade. A humildade, ela nos alcança por uma via da necessidade, da dor, da sede, da fome, do frio, do desabrigo. E só depois é que ela também nos alcança pela inteligência, por uma capacidade de dizer: eu não compreendo isso e preciso compreender. Não é mais só pela dor, da fome, por exemplo, e aí eu vou até você e peço ajuda. Que essa é uma aflição importante para dar a nós uma leitura mais real de nós mesmos. O ego, por se dotado de muitas características materiais e sobrecarregado de uma nuvem, de uma fumaça, de uma névoa, de um véu, de um maya, da ignorância, de avidya, o nosso ego, então, ele tem um tempo muito retardado em relação ao tempo da nossa alma. A nossa alma, ela vai adiante, ela vai à frente. E para ajudar o nosso ego a alcançar a mais clara visão de nós mesmos, surgem experiências e, frequentemente, aquelas que quebram o ego na sua experiência mais destrutiva, que está ligado ao egoísmo, ao orgulho. Aquela forma de nós nos colocarmos com interesse muito voltados para o eu e muito voltado para a elevação de mim mesmo, para a manifestação acima dos outros. Essa visão equivocada, egóica, ela tem uma visão de defesa inicial, ela tem uma visão de proteção, ela tem uma tentativa de nos proteger para que nós tenhamos um lugar no mundo. Mas ela acaba gerando toda espécie de aflição neste mundo. Vocês podem compreender várias, né? Então essa jornada do eu pequeno, do eu minúsculo, o eu Mário, aquela personalidade ansiosa e insegura,
para aquele verdadeiro Mário, aquela experiência de um nascimento edificante. O propósito desse nascimento, Mário, João, Maria, para alcançarmos uma compreensão maior de que esse real ser que estou aqui manifestando em mim, essa potência em mim, que vamos chamar de Mário, todo mundo me conhece como Mário, então esse ser real, ele vai poder manifestar melhor o ser divino que eu sou, na medida em que o ego fica a serviço desse ser interno. A tarefa do ego não é só nos proteger do mundo exterior e criar essa camada de ego de defesa. Ela também tem uma tarefa de nos ensinar a ir na direção do outro, cuidar do outro. E instintivamente, ele vai ouvir, por exemplo, a maternidade e a paternidade. Vamos cuidar do outro. Então, sair do eu para o outro, para você. Eu me interesso por você e cuido de você. De uma maneira egóica, mas cuido de mim e cuido de você. E você, de maneira egóica, cuida de si e cuida de mim. Mas, de repente, surge um terceiro. E nós começamos a expandir a nossa percepção de servir, de ajudar, de nos interessar um pelos outros. Começamos a abrir frestas na experiência do ego para uma experiência mais espiritual, mais real, mais verdadeira. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem olhar para essa jornada que nós fazemos, quando surge então a necessidade de nós pedirmos ajuda, de sermos ajudados, de nós nos colocarmos perante os próprios erros e equívocos e aflições, quando o ego distorceu a minha imagem de mim e a imagem sobre você. E eu preciso agora dizer, eu errei com você. Numa experiência profunda do nosso ser, alcançamos níveis de curas inimagináveis, o pleno perdão, aquele que perdoa 70 vezes 7, aquele que perdoa de uma maneira ímpar, de uma maneira ampla, de uma maneira potente, que dissolve o mal feito, que refaz o mal feito, que reedifica a história. Alcançar esse nível de maturação do ser e poder dizer eu perdoo ou me perdoe, exige atravessarmos fronteiras muito limitantes do ego, porque na tarefa dele de nos defender do mundo exterior, de nos proteger de alguns perigos, ele pode demasiadamente nos afligir de que estaremos fracassando como pessoa, de que estaremos sendo menores, de que estaremos perdendo nossa identidade. Portanto, eu poder falar para você, por favor, eu sinto muito, considere o que eu te peço, e você realmente me ouvir, realmente se interessar pelo perdão, porque você também está num nível da experiência gigante da alma humana. Então imagine só, meus amigos, que momento impressionante. Quando você está pronto para perdoar, para perdoar-se, e quando você está pronto para receber do outro, dele, dela, um ato de compaixão, um ato de profundo entendimento. E o perdão é possível entre os dois. Imagine quando os dois estão prontos para o grande ato da humildade e dizer, aqui pomos no chão as nossas armas do egoísmo e da arrogância e estamos prontos para dizer, termina aqui. A humildade, ela permite que você não só peça ajuda, ou perdoe, ou peça perdão, mas ela vai além. Ela vai te ensinar a reconstruir, a reconciliar, depois que ela te levou à experiência do arrependimento. Um arrependimento que não é baseado em culpa, olha o que eu fiz, aquele jogo do ego. Aí você cai naquela consciência infantil de culpar alguém ou culpar a si. Olha o que você me fez, por que você me fez, por que você me deixou. É aquela consciência que fica interrogando, perguntando sempre por quê, ou aquela consciência acusatória. Ou então,
Você cai em outro lugar racional, não preciso de você, eu tenho minha própria vida, e cai numa elaboração de inteligência que te leva a uma super arrogância. Uma consciência baseada no egoísmo, a outra consciência baseada no orgulho. E essas duas consciências nos afastam da potência da humildade. E nós não iremos conhecer a consciência da alma, que ela é naturalmente humilde. E ela nos leva ao arrependimento edificante, virtuoso, espiritual, religioso. Ela nos leva a uma virtude na capacidade de corrigir o que nós fizemos, de reparar o que nós fizemos, pagar a dívida, negociar os juros da dívida e alcançar um silencioso e pacífico processo de seguir adiante. Todas as pessoas que alcançaram a humildade conseguiram seguir adiante. Todas as pessoas que ainda oscilam na conversa fiada do ego a respeito de mas também, mas por quê, mas ele também, mas naquele tempo, nós ficamos rodopiando ainda em uma tentativa não plena da experiência do arrependimento e do perdão, da consciência humilde. A humildade nos dota de uma virtude, uma potência que só será possível depois de experimentar realmente a humildade. Nós temos a experiência da humildade muitas vezes na vida. Ela começa então com a dor, para você que está chegando, a dor da sede, da fome, do frio, necessidade de agasalhar, de abrigo, e depois uma necessidade existencial filosófica, de conhecimento, de vidya, para contrapor a vidya que geraram essas 4 aflições, esses 4 abandonos, frequentemente de ordem mais material. Alcançar então a humildade é uma experiência real. Nós todos a experimentamos. Ficamos um tempo nela, depois saímos de novo. E vamos devagar percebendo a lucidez que nós somos dotados quando reconhecemos realmente o nosso erro, ou o nosso equívoco, ou o nosso pecado, aquele erro consciente, ou somos capazes de não reconhecer e dizer, preciso de ajuda. Eu não consigo enxergar o mal que eu fiz. E aí que entra a misericórdia dos seres santos, dos mestres, dos sábios, dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais têm um grande poder de aconselhamento no campo intuitivo, no campo da sensibilidade da alma, quando estamos nesse ajustamento harmonioso que a humildade nos traz. Então, a humildade todos nós experimentamos e afastamos dela por causa da experiência do ego que permanecerá conosco por toda essa existência. Nós vamos, antes de nossa morte, vamos descobrir que ainda carregamos espinhos na carne, como nos lembrava São Paulo. O apóstolo Paulo disse isso antes de partir. Ainda tenho um espinho na carne. Talvez diremos, ainda tenho 2, 3, 5, 15 espinhos na carne. Mas certamente teremos experimentado a consciência humilde e ela vai nos dar a dimensão de menos egoísmo, de menos orgulho. Há um ponto equilibrado em que o egoísmo e o orgulho, isto é, me proteger, cuidar de mim, permanece, mas num nível satisfatório, num nível harmonioso. O nível da minha alma se eleva, o nível do meu ser se eleva, a experiência espiritual se eleva e alcança um nível de claridade, de inteligência, de pacificação, de motivação. Eu tenho um efeito claro disso quando eu acordo de manhã. Eu tenho motivação para acordar, mesmo depois de reconhecer o erro que eu fiz ontem. E aí me dá essa grande potência, seguir de cabeça erguida à frente. Esse é um ato de muita humildade, depois de reconhecer aquilo que nós fizemos de errado. Aquilo que nós precisamos de perdão, ou precisamos de ajuda, ou precisamos de clareamento. Essa humildade potente, ela nos dota então da lúcida experiência de sentirmos mais perto da alma que somos e daí mais perto de Deus. E aí podemos ouvir nossas avós quando diziam, meu filho, você está muito afastado de Deus,
muito no ego. Oh, meu filho, aproxima-se de Deus. Vá para a sua alma. Fique mais na sua essência, que é um lugar humilde. Lembra de Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa jornada, esse aprendizado, não é possível sem os mestres. Aprendei de mim, aprendei do mestre, aprendei do sábio, desses seres santos. Eles nos deixaram histórias verdadeiras de humildade que são muito impressionantes para a nossa vida. Então é possível daí vivermos a própria experiência da humildade, que é o estado natural de nossa alma. Então não é uma experiência que vai e que volta. Experimentando a humildade é experimentar a minha própria alma. É a natureza da alma. É a natureza do divino, do Cristo interior. É a natureza búdica interior, a humildade. É uma potência realizadora, equilibradora, afasta essas consciências infantis, essas consciências de adulto arrogante, que eu chamei então de aristocrática, acadêmica. Eu queria evitar a palavra racional, mas podemos dizer esse racional que dita por ter um certo conhecimento técnico, que nós, por termos esse domínio técnico, temos compreensões de eficiência sobre o mundo, o que não passa somente, às vezes, do jogo da arrogância. Como alcançar essa experiência da humildade? Então, já disse, as experiências das aflições, da dor e das necessidades nos levarão até ela, até que alcancemos um outro nível, o nível de tê-la experimentado, comido essa fruta suculenta e doce, esse néctar dessa flor maravilhosa. E ao tomar esse néctar, fica em nós a memória da bênção de ter cedido, de ter conciliado e reconciliado, de ter alcançado a humildação, como dizia o querido professor Hermógenes. Essa humildação, esse estado de inofensividade, uma vez degustado, experimentado um pouquinho desse néctar, uma vez experimentado um pouco de Deus, do sabor de Deus, do gosto de Deus, o saber de Deus vem do sabor de Deus. E essa mesma raiz, esse rasa, como dizemos no Ayurveda, esse rasa, esse taste, esse sabor divino em nós, fará com que no futuro nós desejamos tomar desse néctar da humildade, da experiência conciliadora entre a consciência infantil egóica, composta de egoísmo e orgulho. Estão lembrados? Daquele estado infantil, tudo para mim, porque comigo, olha o que fizeram comigo, ou daquela arrogância, não suporto o que você fez comigo, por que você me deixou, por que ela fez isso comigo, aquele estado, quem vocês pensam que são, vocês não sabem de quem eu sou filho, não é? Então, esse estado infantil e aquele estado racional, técnico, que nos deixa frios, congelados para a experiência real da vida. E a humildade, ela é a mais poética manifestação do amor. Humildade como fluxo do amor, fluxo da verdade, fluxo da paz, fluxo da retidão, fluxo da não violência. A experiência dos valores, das potências humanas. Vamos repetir então? Paz, verdade, amor, retidão, inofensividade, não violência. A humildade, ela é a presença dessas potências, a maior de nossas armas. Então, como temer? Como temer? Quando o divino está acordado em nós, há uma frase belíssima dos mestres antigos e que eu ouvi muito de Satya Sai Baba, né? Why fear if I am here? Por que temer se eu estou aqui? Então, essa é a conversa que eu queria ter com vocês aqui hoje. Espero ter ajudado.
Espero ter contribuído um pouco para você aspirar por uma busca interna à experiência da humildade. E enquanto eu falo isso com vocês, eu pude fazendo uma reavaliação da minha própria vida e desejo que eu também possa ter compreendido um pouco mais, ter sentido um pouco mais. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma compreensão incrível, não foi? Eu estava agora há pouco meditando o que traria para vocês e fiquei muito feliz em poder vir falar desse assunto. Então, que a gente possa não só estar aberto para a busca da humildade e a experiência dela e a vivência dela, mas pedir também. Inclua nas suas orações, nos seus mantras, nos seus pujas, nas suas cerimônias, nas suas peregrinações. Inclua no seu sadhana, pedir que nós sejamos dotados de um tejas, de um raio, de uma labareda do Espírito Santo. Na tradição védica chamado então esse tejas, esse brilho, que um átomo só dessa luz divina, um tejas anu, um único átomo dessa luz divina, desperte essa visão e a gente possa alcançar a vitalidade, a experiência vívida da humildade. Que isso tenha feito um grande bem a vocês. Quero então terminar dizendo algo muito simples. Que todos nós possamos colocar as duas mãos no coração, tocando os polegares, dessa maneira. Olhar para algo que nós temos dificuldades com a humildade e vamos nos curvar. Diante daquilo que nós não conseguimos ser humilde ainda. Diante daquilo que nós temos temor de sermos envergonhados, de sermos prejudicados, e aí não conseguimos alcançar a experiência humilde de nos colocarmos com franqueza, com verdade, com amor, com generosidade, perante essa pessoa, perante esse lugar. Olha para aquele obstáculo que ainda você se sente aprisionado e incline-se, incline-se. Se você sentir a vontade, toque a sua testa no chão. Vá ao máximo e peça no coração: Senhor, brilhe em mim o lampejo da vida humilde. Me dote desse poder, Senhor, desse divino poder. E os mestres nos dizem que é o ponto máximo do orgulho. O orgulho no seu ponto máximo, ele se transforma como uma lagarta em borboleta. Ele não tem mais para onde ir. Tentou de tudo, nome, fama, poder, dinheiro. E ele tem que ir para a real experiência da grandiosidade do ser, que é a humildade. Mesmo o orgulho vai conhecer a humildade. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Namastê. Fiquei muito feliz em vir conversar com vocês aqui hoje. A aula fica gravada aqui neste canal e fica também gravado lá no YouTube, no canal Ayurveda Terapias, dentro da playlist Momentos 4 Saberes. Vocês podem compartilhar com os amigos, se lhe fez bem. Ok? Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos.